Está no ar o podcast, um trabalho da disciplina de Brasil 1, composto por Marcos Moisés, Michele e Cláudia. A Conjuração Baiana, também denominada como Revolta dos Alfaiates, eclode em 1798. Diferentemente de outras revoltas, essa se reveste de um caráter amplamente popular. Todavia, para compreendermos, é preciso voltar ao ano de 1763, onde a transferência da capital para o Rio de Janeiro faz com que Salvador, a antiga capital, sofra com a perda de privilégios, a redução dos recursos destinados à cidade. Com isso, a população começa a pagar muitos impostos, receber muitas exigências e, é claro, a gerar no meio da população, um clima de revolta. Esse contexto vai colaborar para que, como já disse, em 1798 seja a eclosão, de fato, da revolta dos alfaiates, ou Conjuração Baiana. A revolta, porém, teve um fim rápido e trágico. Com a delação de José da Veiga, que disse ao governador o dia e a hora em que a revolta aconteceria, o governo baiano organizou as forças militares para então acabar com o movimento antes mesmo que acontecesse, assim como foi na Inconfidência Mineira. Para que houvesse a Conjuração Baiana, houve motivações que impulsionaram ela. Entre elas tinha 6 principais motivos, que era a abolição da escravidão e do trabalho escravo, a proclamação da República Baianense, a implantação do livre comércio, a diminuição dos impostos, a abertura dos portos, o fim do preconceito e o aumento salarial. E foram esses pontos que houveram a luta na Bahia. E é interessante mencionar que tinha interesse pela libertação dos escravos, se fosse comparada com outras revoltas, como a Inconfidência Mineira. E essa ideia ela foi divulgada em forma escrita por Luiz Gonzaga das Virgens, que era soldado, e de Cipriano Barata, que era o principal líder da revolta e tinha influência na grande parte da população e estava em quase toda parte envolvido nas revoltas. E foi no dia 12 de agosto de 1798 que o movimento estourou, onde os membros dessa revolta entregavam panfletos, ou pasquins, como era chamado, sobre esse movimento para as pessoas nos centros urbanos, perto das igrejas e em outros lugares. E houve repreensão, onde as pessoas foram presas e até mortas. E esse movimento foi resultado da insatisfação das elites locais com o domínio metropolitano e também da questão da fome que ocorria pelos altos preços dos alimentos. E também na questão econômica, que o governo prejudicava a elite baiana e teve influência do iluminismo e também da Revolução Haitiana. A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Búzios e Revolta dos Alfaiates, foi um movimento que teve início em meados de 1796 e 1797, quando intelectuais franceses e baianos se uniram e fundaram uma sociedade secreta chamada Sociedade Maçônica dos Cavalheiros da Luz. Nessa sociedade, eles debateram sobre os ideais iluministas com pessoas da classe mais baixa da Bahia, como soldados, alfaiates e ex-alforriados, e escravos alforriados. A partir daí, os baianos tiveram um ideal muito radicalizado sobre liberdade, igualdade e fraternidade, o que fez com que os franceses desistissem do seu plano original de retirar o poder que Portugal exercia na Bahia e inserir o poder francês. E eles pularam fora do movimento. Mas os baianos não desistiram e em 12 de agosto de 1798, eles espalharam 11 pesquins, que são boletins manuscritos, pela cidade de Salvador. E esses pesquins falavam sobre o aumento do salário dos militares, a igualdade no critério de ascensão do poder militar e reformas agrárias e tabelamento de preços dos alimentos mais justos e acessíveis. Depois que esses pesquins foram espalhados pela cidade de Salvador, os seus líderes foram presos. Eles se chamavam Lucas Dantas de Amorim, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino de Santa Lira e João de Deus do Nascimento. Depois da prisão desses 4 homens, a população restante que fazia parte da Conjuração Baiana resolveu se unir e formar um motim no dia 25 de agosto de 1798. No entanto, eles foram delatados antes do tempo e esse motim também não deu certo.
Só que a influência da Conjuração Baiana ainda foi muito forte, tanto que Dom João VI só foi reconhecido como príncipe regente da colônia brasileira em 1799, um ano após a Conjuração Baiana.